Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 7 de novembro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O que é o Espiritismo. Esse estudo é conduzido pelas nossas amigas Aramita e Carla. Eu já solicito para a nossa amiga Carla fazer a nossa prece de gratidão e logo depois vamos para a leitura e para o estudo. Jesus amigo, mais uma vez, com alegria, te agradecemos essa imensa misericórdia desta oportunidade de estudo, de trabalho, de reflexão, de convivência fraterna. Ajuda-nos, Senhor, a aprender essas lições, a te ver em cada linha, em cada palavra, para que possamos realmente internalizar e vivê-las. Vivemos momentos atribulados, difíceis, mas com a tua ajuda, a tua presença e a dos amigos espirituais, podemos garantir, talvez, um caminhar mais sereno, mais suave. Fica conosco, hoje e sempre, que assim seja. Ainda estamos no diálogo do padre com o Kardec, e que o padre pergunta para ele que se o Espiritismo só veio ensinar as coisas que o Cristo já disse, né? Ele não veio dizer nenhuma coisa nova, então ele não via qual era a utilidade do Espiritismo, que a doutrina do Cristo era a mesma, então não precisava. Que aí ele pergunta se não era melhor deixar os espíritos tranquilos e contentarmos-nos com o que já temos. E o Kardec está respondendo a isso. Já estamos lá pelo meio da resposta, né? E ele continua para o padre: vós vos iludis dando o nome de seitas a algumas divergências de opiniões relativa aos fenômenos espíritas. Não é de admirar que no começo de uma ciência, quando ainda as observações eram incompletas para muitos, tenham surgido teorias contraditórias. Essas teorias, porém, repousam sobre pontos de minúcias e não sobre o princípio fundamental. Podem constituir escolas que expliquem certos fatos a seu modo, porém, não são seitas, como não o são os diferentes sistemas que dividem os sábios nas ciências exatas, em medicina, em física, etc. Riscai, pois, a palavra seita, que é imprópria ao nosso caso. A quantas seitas não tem o cristianismo dado nascimento desde a sua origem? Por que não teve bastante poder a palavra do Cristo para impor silêncio a todas as controvérsias? Por que é ela suscetível de interpretações que ainda hoje dividem os cristãos em diferentes igrejas, pretendendo todas elas possuir exclusivamente a verdade necessária à salvação, detestando-se intimamente e anatematizando-se em nome do seu divino mestre, que não pregou senão o amor e a caridade? Ele já tinha falado anteriormente que o padre estava equivocado, né, sobre ter seitas, divergências de tal modo, e ele está explicando novamente que não tem essas divergências todas. Porque ele diz que o Espiritismo formou várias seitas. Ele está dizendo que não, com uma coisa nova, então aparecem explicações até se formar um corpo de explicações numa ciência, uma unidade de explicações que seja do fato observado por todos os ângulos. E aí ele dá o exemplo que no próprio cristianismo aconteceu isso, né? Claro que onde tem homens vai ter dissidências e vai ter diferenças. Tanto que tem o protestantismo, tem a igreja ortodoxa, tem a igreja católica apostólica, e ele diz que entre eles se detestam e se amaldiçoam entre si, e todos são cristãos. Fraqueza dos homens, direis vós. Seja, então, como quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza, transforme a humanidade como por encanto?
Vamos à questão da utilidade. Dizeis que o Espiritismo nada revela de novo. É um erro. Ele ensina, ao contrário, muito àqueles que não se limitam a um estudo superficial. Não fizesse ele mais que substituir a máxima fora da caridade não há salvação, que reúne os homens, aquela fora da igreja não há salvação, que os divide, para que a sua vida marcasse uma nova era à humanidade. É que no tempo da Idade Média, e quando começou a Inquisição, tinha a máxima que fora da igreja não há salvação. Tanto que era uma punição máxima você ser excomungado. Então, quando você era excomungado, você não tinha direito aos sacramentos, não tinha direito, porque antigamente só se casava na igreja, tá, gente? Não tinha direito aos sacramentos, que o casamento é um sacramento. Não tinha direito a um enterro digno, né? Então, não tinha direito a ser sepultado em cemitério, que é o lugar santo. E aí a frase era: fora da igreja não há salvação. E ele diz que com o Espiritismo, só ter trocado fora da igreja não há salvação para fora da caridade não há salvação, já há uma grande diferença, porque em vez de dividir, une os homens. É uma coisa que une todos os homens. Continua Kardec. Dissestes que se podia passar sem ele. Concordo, como também se podia passar sem muitas das descobertas científicas. Os homens certamente viviam bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se tivesse calculado os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e fazer germinar o trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. E, entretanto, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo das ideias e nos fazem compreender melhor as leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis que o Espiritismo nos faz conhecer. Ele nos ensina a influência que esse mundo exerce sobre o corpóreo. Suponhamos que a isso se limitasse a sua utilidade, já não seria muito a revelação de tal potência? Já. Sim. Já foi, né, uma revolução, porque quando chegou no século XIX, que começaram as descobertas científicas e cada vez mais os inventos e os experimentos foram chegando, aí o mundo, né, que vai, como ele diz, alargando os horizontes com conhecimento, foi vendo que certas coisas não aconteciam, não eram verdadeiras. Você não ia, como a gente vai aprendendo antigamente, vou dizer uma superstição, ninguém morre comendo manga e tomando leite. Ai, que antes morria, o pessoal não comia. Então, o conhecimento foi abrindo os horizontes e as pessoas foram vendo, não, isso aqui não é. Fora da igreja não há salvação? Claro que há. Eu posso viver sem a igreja, eu posso ter uma vida normal sem isso. Tem que pagar indulgência, senão você vai para o inferno, para o céu, né? Tem que pagar para ir para o céu. Aí começou, quem disse? Né? Onde está escrito? Então, o próprio questionamento foi fazendo isso. E quando a gente os questionamentos vão vindo, né? Por que há desigualdade? Por que uns nascem ricos, outros nascem pobres? Uns saudáveis e uns doentes. Uns vivem longos anos e outros vivem poucos meses ou dias. Por que essa diferença no mundo? E só com essa revelação do Espiritismo e essa influência do mundo espiritual sobre o mundo corpóreo já fez uma grande diferença na vida das pessoas. Ele disse que só isso já valeria essa revelação. Vejamos agora a sua influência moral. Admitamos que ele nada ensine sob esse ponto de vista. Qual o maior inimigo da religião? O materialismo, porque o materialista não crê em coisa alguma. Ora, o Espiritismo é a negação do materialismo, que já não tem razão de ser. Não é mais pelo raciocínio, pela fé cega que se diz ao materialista que nem tudo se acaba com o corpo. É pelos fatos que se lhe mostram visíveis e palpáveis. Não será isso um pequeno serviço prestado à humanidade e à religião?
Porém, não é ainda tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nos precederam nela, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser uma religião, o Espiritismo se prende essencialmente às ideias religiosas, desenvolve-as naqueles que não as possuem, fortifica-as nos que as têm incertas. A religião encontra, pois, um apoio nele, não para as pessoas de vistas estreitas, que a veem integralmente na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espírito, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Porque o que o Espiritismo ensina, né? E o que era um contrassenso na igreja? Se Deus é soberanamente bom e justo, como ele pode condenar alguém ao fogo eterno, ao inferno? E aí, quando a gente vai usando o raciocínio, o entendimento, a inteligência, ele vai dizer assim: eu que sou mãe, que sou imperfeita, né? Que sou rebelde, eu não queria que o meu filho ficasse no fogo eterno. Eu não ia ficar satisfeita, eu no céu, como diz a tia, tocando harpa no maior tédio, né? E o meu filho no inferno, ardendo no fogo eterno, e tenho certeza que ele ia chamar por mim. Não teria nem eu descanso. Então, isso é uma coisa que não se justifica. E aí vai me abrindo inteligência, e o Espiritismo explica o quê? Que é uma coisa salutar, e fica a cada um a sua escolha. O teu destino está nas tuas mãos. Tu és hoje o que tu te fizeste. Tu és hoje o resultado do teu ontem. E tu serás amanhã o que fizeres hoje. Queres uma vida futura melhor? Começa hoje. Porque essa vida que eu estou vivendo agora, como personalidade mita, é só uma. Ela vai acabar, mas ela tem a ver com a de trás e vai ter com a de amanhã. Então, quanto mais eu melhorar, quanto mais eu caminhar no bem, como a gente aprendeu hoje, quanto mais eu me esforçar no bem, mais eu terei um amanhã melhor. Com menos dificuldades, com menos... eu vou colher o que eu planto, né? No mundo, às vezes a gente planta hoje para colher numa vida depois. Mas as vidas são solidárias, umas às outras. Então isso explica muita coisa, que tudo depende de mim. Você não depende de ninguém, você não depende de um Deus que castiga, você não depende de um arrependimento na última hora e você vai para o céu. Não. Nem de comprar esse E nem de comprar um lugar no céu. Senão, que era isso que dizia antigamente, então o pobre, coitado, estava lascado, né? Não, e cada um depende de si. Em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cobiça, a ambição. Mas quem terá a coragem de defendê-los e se declararem seus campeões? Se ele não é indispensável à salvação, facilita-a, firmando-nos no caminho do bem. Além disso, que homem sensato ousará avançar que a falta de ortodoxia é mais repreensível aos olhos de Deus que o ateísmo ou o materialismo? Ou seja, ela facilita, como a gente já falou, o caminho no bem, né? Porque eu sei que depende de mim. E explica, você melhora, como ele diz, olha, combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cobiça, a ambição. Se a lei de Deus é a lei de amor, amar ao próximo como a mim mesmo, é um exercício de caminhar no bem, de eu melhorar cada vez mais. E se eu sei que a vida não é só aqui na Terra, que quando eu desencarnar, quando eu morrer, como quiser, é só este corpo que vai morrer, que eu tenho uma alma que é eterna, isso muda tudo de figura. Porque se não fosse, desculpa gente, mas o rico estava certo de vamos acumular, vamos gastar, vamos gozar tudo que a gente pode agora.
Vocês que são aí mais novos, dizem: o que vocês estão fazendo aqui? Gente, perdendo tempo. Só que não, a gente não está perdendo tempo. A gente está caminhando para um futuro. Que quanto mais no bem eu caminhar, né, e quanto mais eu com o Senhor da vida, né, com o Mestre Jesus eu for, mais eu vou saber que o fardo é suave e o jugo é leve. Por quê? O jugo é quando eu me submeto à lei de Deus. E a vida vai ficando mais suave e mais leve no meu caminhar. Eu não vou arranjando mais dificuldades e problemas para mim. Continua Kardec. Apresento claramente as questões seguintes a quantos combatem o espiritismo sob o ponto de vista de suas consequências religiosas. Primeira, quem terá melhor quinhão na vida futura? Aquele que não crê em coisa alguma ou aquele que, crente das verdades gerais, não admite certas partes do dogma? Porque ele estava falando de ortodoxia, né? Ele está dentro da igreja, tinha que pensar igual. Então ele está propondo essas questões que saem totalmente do modelo ortodoxo, né? Segundo, o protestante e o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista? Vamos primeiro com o cisma. O grande cisma do Ocidente é o cisma papal, ou simplesmente o grande cisma. Foi uma crise religiosa da Igreja Católica que se estendeu de 1378 a 1417. Era aquelas brigas que tinha na Igreja Católica. Teve o cisma que a Inglaterra se separou e fez a sua religião separada. Mas quando chega na época de Lutero, que é o protestantismo, ele começa a protestar contra a venda de indulgências, porque já estava por demais a venda de indulgências e a exploração. E também lembra que naquela época todas as ações religiosas eram feitas em latim. E o povo não conhecia o latim. Quem conhecia o latim eram os sacerdotes. Então, o que machucou demais o coração sensível de Lutero eram as pessoas simples, porque ele estava ali numa comunidade. Uma comunidade muito simples. Ver aquelas pessoas pobres entregando, tadinho, o dinheiro que elas iriam comer. Ele sabia. E elas faziam aquilo com tanta fé. E o que era a venda das indulgências? Era um papel, gente. Então você chegava lá, comprava esse papel, parecido um certificado, com a assinatura do então Papa. Qual foi o propósito da venda das indulgências? Pegar esse dinheiro para construir a Basílica de São Pedro. Que aquilo ali é uma riqueza. E a gente está repetindo um pouco isso. A gente não enfia na cabeça que Deus precisa de templo de pedra. Não. Deus vai erguer o templo dele no nosso coração. No dia que a gente conseguir erguer esse templo no nosso coração, aí sim, o planeta virará o templo de Deus. Então, a revolta, não digo revolta, mas a dor de Lutero era ver aquelas pessoas necessitadas indo comprar esse bendito certificado que ele chamava de indulgências, e elas com os olhos brilhantes, porque aquilo garantiria que elas teriam o reino de Deus. E o outro ponto era o quê? Fazer aquela missa em latim. Ninguém entendia nada. Então, qual foi a primeira perseguição de Lutero? Em nenhum momento Lutero teve a ideia de fundar algo. Não era o propósito dele. Ele começou a fazer a missa em alemão, num dialeto, para que pudessem compreender. Pronto. Ele caiu aonde? Na Inquisição. Por que o Lutero ele não foi morto pela Inquisição? Por causa do rei da Alemanha, que foi lá, intercedeu e deu fim nele. Deu fim, esconde o homem, senão ele vai ser morto. Entende? E ele foi o primeiro a fazer a tradução, que aí não se sabe se ele fez do grego para o alemão, e ele ainda uniu ali, porque eram vários dialetos, né, alemães. Se ele traduziu do grego ou se ele traduziu da Vulgata Latina, né, do latim. Então, aí ele faz aqui a pergunta, né, Carlinha Mita? Vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta. Ele nos faz o quê? Ele diz, vamos refletir? Vamos aqui. Ele está levantando ponto para que a gente possa refletir. Todo esse texto de Kardec, gente, é filosofia. Ele está dizendo assim, ó, vamos pensar? Vamos pensar? Então, você tem que entrar no mundo Kardec.
Para você poder acompanhar aqui, ele está te ensinando a refletir, a questionar, né? A usar realmente a lógica. Então, o segundo questionamento dele é se o protestante ou o cismático serão confundidos na mesma reprovação que o ateu e o materialista. Então, porque o protestante e o cismático, apesar das divergências, eles acreditavam em alguma coisa. E o ateu e o materialista em nada. E mesmo o cismático e o protestante, gente, qual foram as maiores guerras? Foram dos materialistas, dos ateus ou dos religiosos? Dos religiosos. Sempre religião. Foram as maiores guerras, de maior dor, foram as... Por quê? Porque foram muitos séculos. Foram as guerras mais longas que nós tivemos. E o período da Inquisição foram muitos séculos, gente. Nós estamos falando de quase 7, 8 séculos de Inquisição. Então pensa, 700 anos, quase 800 anos. Por isso que a gente diz que foram as piores, que é a manipulação. Terceira, o que não é ortodoxo no rigor da palavra, mas faz o bem que pode, que é bom e indulgente para com o próximo, leal em suas relações sociais, deve contar menos com a salvação do que aquele que crê em tudo, mas é duro, egoísta e baldo de caridade. Baldo aí é a falta, né? Falta, inútil. Então, ele questiona isso porque nessa época você tinha que ter uma religião. E aí ele diz, mesmo que fosse de aparências, mesmo que fosse só de exterior, né? Que a maioria o era, né? De exteriores. E ele disse, mesmo um que não é ortodoxo, mas é bom, é indulgente com o próximo, é leal em suas relações sociais, ele deve contar menos na salvação do que o outro, apesar de que o outro frequenta uma religião ou uma igreja e faça cumpra todos os deveres exteriores. Ele questiona isso. Vamos refletir aqui. Aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. Aprendemos isso em Espiritismo. Tá? Então, nós temos uma dificuldade de desligar esse vínculo que foi inserido na nossa cabeça de que Deus é religião. A gente ainda não entendeu que religião é uma criação humana. Isso é da humanidade. Por que essa diversidade? Porque cada um de nós carregamos determinadas necessidades de crença. Então Deus não é religião. Aí a gente para pensar, se a lei de Deus está gravada na minha consciência, a lei já está em mim, eu já sei. Eu sei, porque ela está, é uma lei. Não é Quando a gente fala lei de Deus, parece assim, é uma dica, não é uma dica. É uma lei. E se eu não cumpro a lei, eu sofro as consequências disso. Então, ok. Se a lei está dentro de mim, aí eu pergunto de você. Aquela criatura não frequenta um templo religioso, mas ela vive a lei de Deus. Logo, ela está com quem? Com Deus. Então é isso. As religiões, elas estão para lembrar o que nós esquecemos. Então é isso. Então eu posso ser espírita e ser perversa. Eu posso ser evangélica e ser perverso. E quando eu falo em perversidade, eu não estou falando daquele que vai e que mata, não, de forma direta. É a perversidade moral, que mata tanto quanto a perversidade física. Entende? E ser perverso. Então, na verdade, o que ele está falando aqui é de conduta. Por quê? Porque ele está aqui saindo da Inquisição. Ainda tinha ali os finalzinhos, vamos dizer assim, da Inquisição, e aonde colocava a igreja como a salvação de tudo. Então, gente, religião é rótulo. E ao mesmo tempo ele não está colocando o espiritismo como a tauba salvadora. Ser espírita te garante o reino de Deus. Tu é que lute, né? Como diz o jovem, né? Você é que tem que lutar contra as suas más tendências. Nós não nascemos com má tendência. Nós adquirimos essas más tendências.
E agora a gente tem que lutar para se livrar. Entendeu? Lutar mesmo. Porque o trem tá... Porque a gente hoje conhece o espiritismo. Mas essas más tendências, elas estão aí há milênios. Nós, só de cristianismo é 2000 anos, gente. E antes de Jesus chegar, a gente já estava aqui. E quando Jesus chegou, a raça já estava enrolada. Tanto é que a gente crucificou ele. Entendeu? Então, esses nossos vícios, eles são milenares. E o que a gente aprende no espiritismo? Que esse meu erro de hoje, eu estou apenas repetindo. Porque se eu ainda estou errando hoje, porque esse erro de hoje, que eu insisto em errar, ele já vem comigo há séculos. E eu ainda continuo. Quando é que eu vou saber que eu não estou repetindo o passado? Quando eu começar a viver o evangelho hoje. Quando eu começar a viver o evangelho, pronto, quebrei o círculo. Eu não estou mais repetindo o meu passado. E por que eu repito o meu passado? Que eu gosto. Me viciei. Por isso que nós somos chamados de doentes, porque todo viciado é um doente. E nós viciamos o nosso proceder, a nossa forma, né? Nós somos criaturas viciadas, realmente. Quarta questão. Qual terá mais valor aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs, sem a dos deveres da ortodoxia, ou a destes últimos, sem a da moral? Falta de novo. Porque o que é o ortodoxo? O que é uma ortodoxia? Ortodoxia, né? Que aceita como única e verdadeira uma ideologia, uma regra ou doutrina religiosa. E aí a palavra-chave aqui é o quê? Única e verdadeira. E hoje nós temos ainda muito. Se não for da minha religião, tu não está salvo. Vai para o inferno. Você vai para o inferno. Só a minha religião está certa. Então você vê que essa atitude é uma atitude... Gente, nós temos... Todos aqueles que viveram a Inquisição estão aqui. Então, quando você se torna um espírita perseguidor, porque tem espírita perseguidor, né? Aquele espírita que diz, por que você está rindo sempre? Esse trabalho não é para você rir, você tem que ficar mais sério. Por que você veio com essa roupa? Essa roupa não é adequada para você estar aqui. Por que você está fazendo assim? Você é o inquisidor. É a inquisidora que repete os erros do passado, que pega a regra, que pega as diretrizes e coloca a regra e a diretriz frente ao ser humano. Não, o mais importante é a diretriz, não é você. Tia, explica isso. A diretriz diz que você tem que dar a cesta básica para aquelas pessoas que estão cadastradas. Dando um exemplo, isso é a diretriz. Me chega uma senhora com 3 filhos, numa situação muito difícil, e explicou e contou tudo. Eu digo, senhora, sinto muito, mas a senhora não está cadastrada. Entendeu? Você entendeu o que é a diretriz? É a fala de Jesus quando diz assim, não foi o homem que foi feito para o sábado, foi o sábado que foi feito para o homem. Porque a regra lá no decálogo é para que guardasse os dias de sábado, mas é guardasse que era o último dia da semana, porque vocês precisam descansar, os animais precisam descansar, aquele povo era direto trabalhando. E o decálogo veio e disse assim, para um pouco, um dia tem que repousar. Até eu tenho que aprender isso, né? Um dia tem que repousar. A gente pensa, mas o que é repousar? É ficar deitado na cama olhando para o teto? Não. Sabe o que é repousar? Porque a nossa essência, se a gente parar, a gente não fica bem. O repouso é o pior castigo para o ser humano. Esse repouso que a gente chama de repouso. O que é repousar? É sair da rotina. É fazer algo que tu não faz no teu cotidiano. Isso é o repouso. Eu estou aqui com a minha amiga Doce. Tem um dia que ela tem que deixar de fazer doce, né, Carlinha? Mas se eu perguntar, tu passa o dia todinho boiando em cima da cama? Não. Por exemplo, eu que trabalhei anos no shopping, aí eu vou tirar o dia de folga e vou passear no shopping? Não vou. Então é fazer, mas para muitas pessoas
Ir para o shopping é o quê? É um lazer. Para mim era o quê? Um trabalho. Então eu vou fazer algo diferente do que eu faço. Então isso é o repouso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que a gente tem que fazer sempre uma autoavaliação. Tia, mas essa inquisição, esse ser pode estar dentro só do centro espírita? Não, não. Às vezes você está no seu ambiente profissional e você é um inquisidor. Um general, um coronel, fiscaliza tudo, persegue todo mundo. Então a gente tem que ver qual é a nossa posição. Porque se é errada, esse erro é, se há um esforço para viver o evangelho, isso já é novidade. Esse é um caminho novo, a gente não está trilhando na mesma estrada de outrora. Respondi, senhor Abade, às questões e objeções que me dirigistes, mas, como vou-lo disse no começo, sem intenção alguma preconcebida de conduzir-vos às nossas ideias e de mudar as vossas convicções, limitando-me tão somente a fazer-vos encarar o Espiritismo sob seu verdadeiro aspecto. Se não tivesseis vindo, eu não vos teria ido procurar. Porque ele respeitava a religião de cada um. Se você veio perguntar, eu respondo, mas eu jamais vou lá no teu meio para querer impor, né? Não quer isto dizer que desprezássemos a vossa adesão aos nossos princípios, caso ela se verificasse. Longe disso. Julgamo-nos sempre felizes pelas aquisições que fazemos, as quais têm para nós tanto maior valor quanto mais livres e voluntárias são. Não só não temos o direito de exercer constrangimento sobre quem quer que seja, como também sentiríamos escrúpulo em ir perturbar a consciência dos que, tendo crença que os satisfazem, não venham espontaneamente ao nosso encontro. Espontaneamente, né? Acho que dá para finalizar. Vamos finalizar. E é como ele disse ainda agora, que não interessa a prática das virtudes cristãs dentro de uma religião. Não é isso o mais importante, ele disse. E é como a tia disse, a religião é só para lembrar. Então você pode, e ele já falou aqui, a gente já viu sobre isso, que o Espiritismo não veio para quem tem religião e para quem está muito bem com ela e pratica os princípios do bem, da caridade, do amor. É para os que duvidavam, os ateus, os incrédulos, enfim. Continua Kardec. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente a teoria. Os fatos virão depois, naturalmente, e serão facilmente compreendidos, qualquer que seja a ordem em que a circunstância os façam vir. As nossas publicações são feitas no intuito de favorecer esse estudo. Eis aqui a ordem que aconselhamos. A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo que apresenta o conjunto e os pontos mais salientes da ciência. Com isso, pois, já se pode fazer dela uma ideia e ficar-se convencido de que, no fundo, existe algo de sério. Nesta rápida exposição, esforçamo-nos por indicar os pontos sobre que particularmente se deve fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que querem julgar o que não compreendem ou que se baseiam em ideias preconcebidas. Se desta leitura nascer o desejo de continuar, deve-se ler o Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns para a parte experimental, destinado a servir de guia aos que desejarem operar por si mesmos, como aos quais que quiserem bem compreender os fenômenos. Vêm depois as diversas obras, onde são desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, como o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, etc. Muitos deles já no nosso canal.
Você ia comentar? Não, ia só relembrar a ordem. Aqui não tem. A ordem que o Kardec fala, né, para o estudo. Primeiro, que é o Espiritismo, essa que estamos lendo. Depois, o Livro dos Espíritos, para você saber os princípios da doutrina. Depois, o Livro dos Médios, que é a parte experimental, para saber como é a comunicação, as obsessões, etc. e tal. Depois, o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois tem o Céu e o Inferno, a Gênese, Obras Póstumas. E a Revista Espírita era o laboratório do mundo que ele fazia para fazer as pesquisas e as comunicações que recebia, as aplicações, e muitas coisas da Revista Espírita ele publicou nas obras. E é muito interessante, gente, esse primeiro parágrafo. Dissemos que o melhor meio de se esclarecerem sobre o Espiritismo é estudarem previamente é depois ou antes? Antes. Previamente a teoria, porque normalmente quando se fala em espiritismo, as pessoas já vão arvoradas a querer o quê? Mediunidade, fenômenos, né? Quer ver os espíritos falarem. Essa é a pior forma de alguém começar o espiritismo. Que em uma casa espírita séria não se começa assim. Se direciona realmente para o estudo. Ah, mas eu vou ter que estudar muito. Tá com pressa, filho? Então você não quer estudar o espiritismo. Você quer apenas satisfazer a sua curiosidade. Então, pela mesma porta que tu entraste, tu pode sair. Porque esse tipo de espírita só prejudica. E também sobre a história de uma moça que chegou perturbada, assim, querendo, e ela se assustou mais ainda. Claro, não tem condições. Agora ele fala algo interessante aqui, ó. Os fatos virão depois. Naturalmente. Por exemplo, eu entrei no espiritismo, nem sabia que existia espiritismo. Nem sabia que existia espiritismo. Fui acompanhando uma irmã que estava em depressão pós-parto. Então, eu acompanhava, ia para a sala de jovens, ficava ali estudando o Evangelho, e aquilo foi me interessando, fui estudando, já se passaram 30 anos. Como que a mediunidade surgiu na minha vida? Depois de já ter um material, uma certa base, eu em casa comecei a fazer desdobramento. Saía do corpo. Mas eu já sabia o que era. Entendeu? Obviamente que eu me apavorei. Você olhar para a cama e ver teu corpo lá e você aqui do lado de fora, naquele cochilinho da tarde, foi um pouco, né? E ali eu tive contato pela primeira vez com um parceiro do mundo espiritual, né? E ele me falou coisas muito duras. E eu me recordo da dificuldade de voltar para o corpo. E aí eu procurei um amigo nosso que eu tinha e tenho um respeito. E aí eu contei o que tinha acontecido. Ele deu um ar de sorriso e disse: eu já atendi esse camarada na reunião mediúnica. Aí eu digo: putz, então é verdade mesmo? Né? Isso realmente aconteceu? Então o que vai acontecer? Você estuda, aquilo fixa, e aí com o passar do tempo vai chegando isso aqui, ó, os fatos virão depois. E olha, meus amigos, com esses 30 anos de espiritismo, eles chegaram, cada fato desse, chegaram no momento exato. Era como se fosse assim, não foi assim. Tens a teoria, essa é a prática. Chegou essa teoria, está aqui a prática. E a prática chegava, e eu digo, toda a prática mediúnica que eu tive não foi dentro da instituição espírita. Sabendo a espiritualidade dessa minha linha de desconfiar de tudo, os grandes fenômenos assim, para comprovar toda a minha teoria, aconteceram com pessoas que não eram espíritas. No dia a dia normal, né? No dia a dia normal, e foi assim dizendo: tá vendo ali? Isso aqui é verdade. Ó, você tá vendo? Isso aqui é verdade. Para encurtar a história, tem uma que foi para mim. Teve um dia, eu estudando ali André Luiz, aí eu digo: meu pai, mas será que é assim? Será? E eu ali duvidando, aí eu me recordo que eu cheguei em casa, né? E minha irmã disse assim: mana, eu tenho algo para conversar contigo. O que é? Já que tu está estudando esse negócio de espiritismo, tu lembra aquelas dores de cabeça que a mamãe tinha? Eu digo: lembro.
A mamãe tinha uma dor de cabeça tão forte, que teve uma das crises da mamãe, ela desmaiou. Nós éramos criança, a Estela já mais velha, desmaiou. Agora a Estela veio contar aquela história num dia que eu estava cheia de dúvida. E eu olhando para ela, sim, eu lembro. E aí a Estela segurou a mamãe, né? A vizinha foi atrás do álcool, naquela história do álcool, que a mamãe desmaiou. E a mamãe gritava, antes de desmaiar, pelo nome do vovô. Papai, me ajude, me ajuda, papai. O vovô já tinha desencarnado. E aí a Meire ficou segurando ali, a mamãe segurando e balançando, mamãe, para a mamãe voltar. Eis que vem a voz, não é a mamãe que está aqui, é o vovô. E eu não podia vir. Eu só vim porque ela me chamou muito. Ela não vai mais sentir essa dor de cabeça. Mas nunca diga a ela que eu estive aqui. E até hoje a mamãe não sabe. Gente, Estela contando aquilo para mim, o queixo caiu, o olho abriu, a orelha deve ter ficado vermelha, né? Eu disse, eu não acredito. Porque a história aconteceu dentro de casa. E ela nunca contou, tadinha, isso para ninguém. Foi contar para mim já porque eu estava ali estudando o Espiritismo e ela queria uma explicação por que ela não poderia contar para a mamãe, né? E eu ali, eu disse, Estela, a mamãe não teria estrutura emocional para isso, né? Então, é isso, estuda, te dedica. Espiritismo não é para frequentar. Eu digo que ninguém estuda Espiritismo deitado na cama. Você quer estudar o livro dos Espíritos deitado na cama? Tu está te enganando. Espiritismo é sentado, caneta na mão, Google ali na frente e estudando. Dicionário, vai no Google, né? Hoje em dia é tão fácil. Antigamente tinha que buscar o dicionário. Hoje em dia, tu digita ali no Google. Se tu não quiser nem digitar, tu só fala. Debalde. Em vão. Debalde, né? Aí o Google já diz, em vão. Né? Tu diz que legal, Debalde, em vão. Pronto, acabou. E assim finalizamos o primeiro capítulo, que foi em forma de diálogo muito rico, sobre a indicação do o que é o Espiritismo, o primeiro livro para introdução à doutrina espírita, segundo Kardec, né? E agradecemos mais uma vez ao nosso Senhor Jesus essa oportunidade de começar a semana falando de Evangelho, falando de regras e leis do mundo espiritual, nos lembrando que aqui é uma passagem, que não viemos para ficar e que depende de nós para onde iremos. E te pedimos, Jesus, nos acompanha nesse caminhar, porque queremos chegar até Ti. Sabemos que somos frágeis, mas com a Tua ajuda, no Teu comando, seguiremos firmes. Muito obrigada, Senhor. Acompanha-nos, que assim seja. Assim seja.